Olá pessoal do oitavo ano, aqui é o professor Giliard para mais uma aula de história. Vamos lá. Este é o tema da nossa aula, a expansão marítima europeia dos séculos XV e XVI. Mas antes de começar esta apresentação de slides, vamos ver agora um vídeo resumo sobre o que foi isso. A expansão comercial e marítima na Europa do século XV. Os produtos de maior interesse dos europeus eram tecidos de seda, porcelanas, perfumes e especiarias muito utilizadas, como os temperos cravo, canela, noz moscada, gengibre e pimenta. Os primeiros europeus a praticarem esse comércio foram os mercadores italianos de Gênova e Veneza. Algumas invenções também contribuíram para as grandes navegações. Dentre elas, podemos citar a bússola e o astrolábio, que são dois instrumentos de orientação muito utilizados pelos navegadores da época. Portugal e Espanha foram as duas potências que iniciaram a ampliação das navegações na Europa. Do Cristóvão Colombo, um navegante genovês, recebeu dos reis espanhóis Fernando e Isabel 3 caravelas, Santa Maria, Pinta e Ninha, para que ele concretizasse um plano de chegar às Índias, navegando em direção ao Ocidente. Colombo partiu do porto de Palos, na Espanha, em 3 de agosto de 1492, passando pelas Ilhas Canárias e, posteriormente, seguindo rumo às Américas, até chegar na ilha de Guanahani, nas Antilhas, hoje denominada San Salvador. Porém, Cristóvão Colombo não sabia que tinha descoberto as Américas, pois pensava estar nas Índias. Apenas anos depois, por volta de 1500, o navegador italiano Américo Vespúcio comprovou que se tratava de um novo continente. Em sua homenagem, o continente foi denominado América. Portugal também foi um dos interessados em potencializar as navegações, e em 8 de julho de 1497, o navegador português Vasco da Gama partia de Portugal com uma esquadra de 4 navios para descobrir o caminho das Índias. Saindo de Lisboa, ele passou pelas Ilhas Canárias e em seguida por Cabo Verde. Contornou o continente africano, passando pela Baía de Santa Helena, no sul da África. Depois, passou por Moçambique, Mombaça e Melinde. Em seguida, navegou em mar aberto por aproximadamente 3 meses, até finalmente chegar a Calicut, uma cidade da costa da Índia, em 20 de maio de 1498, descobrindo o próprio caminho marítimo para as Índias. Para resolver a questão das terras descobertas, os reis de Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Tordesilhas, em 1494. Esse tratado estabelecia um meridiano imaginário, situado 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. As terras a leste pertenciam a Portugal e a oeste à Espanha. Bom pessoal, a gente viu aí no vídeo um resumo, né, sobre o que foi, deu para perceber que foi a partir desta expansão marítima com as grandes navegações que aconteceu o início, né, de muitos países e também a configuração de como hoje a gente conhece o mundo. Só para reforçar, a gente viu, né, que foi a partir disso que muitos territórios foram conhecidos e foram interligados. E aí a gente começa a falar sobre o início da história em escala mundial. Aqui a gente viu no vídeo, né, que Portugal e Espanha foram os primeiros, pois tinham o espírito aventureiro, eram empreendedores, detinham, né, a arte da navegação e tinham um país em uma posição geográfica favorável para a navegação e eram bem organizados. A gente vê aqui as grandes navegações do mapa, mais um resumo que fala das conquistas que a gente viu também no vídeo e as consequências, né, que
que também teve, né? Que não só foram coisas boas que aconteceram, mas também coisas ruins como a escravidão que aconteceu também neste período. O nome dos grandes navegadores: Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, que a gente conhece, Cristóvão Colombo também, que não está aqui, que chega no México, onde é o México hoje. Claro que eles não conheciam onde estavam e para isso utilizaram da tecnologia que detinham na época. A gente vê a bússola que eles tinham, o quadrante, que era também como se fosse uma bússola, o astrolábio. Todos eles utilizavam para guiar navegações no mar, né? No grande oceano, pois não sabiam o que estavam enfrentando. Eram muito aventureiros. E aqui a gente vê as viagens no mapa, né? A gente vê que tinha rota. Essa rota em azul é a que chega ao Brasil. Com o tempo, buscando evitar assim conflitos sobre os territórios, eles assinaram um acordo dividindo as terras, Portugal e Espanha, mas Portugal não aceitou. E no ano de 1494 foi assinado um tratado que tem o nome de todas as ilhas, que não foi reconhecido pelas demais nações europeias, sim para eles, né? Que eles dividiram as terras que eles tinham conquistado. Este tratado, né, determinou que a leste do meridiano era 370 léguas, que era uma medida utilizada em Portugal, e as terras do outro lado pertenceriam à Espanha. Como a gente vê aqui, né, nesta linha vermelha é a território de exploração Portugal, né? A gente vê aqui um nome aqui. E aqui a gente vê deste lado território de exploração castelhana, que era a Espanha. Aqui a gente vê como eram os mapas na época, né? Porque eles não sabiam o que estavam enfrentando. Muitos acreditavam até em monstros marinhos e que se navegassem muito, né, poderiam até acabar caindo, né? Pois acreditavam na terra plana. Mapas aqui da época, né? A gente vê aqui como eles imaginavam o mundo. Bom, pessoal, a gente chega aqui ao fim da aula. Muito obrigado pela atenção de todos. E na atividade vai ser sobre este assunto. Certo, pessoal? Muito obrigado. E qualquer dúvida, entre em contato comigo. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.